Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre Amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é um tema a respeito do retorno nosso à vida espiritual, do desencarne. É um tema que realmente nos traz muitas reflexões, porque se trata de um dos pilares fundamentais da doutrina espírita, a imortalidade da alma. A doutrina espírita, quando fala a respeito da imortalidade da alma, desdobra o raciocínio, inclusive sobre os destinos humanos, sobre a lei de causa e efeito, sobre as condições que nós chegamos aqui na Terra e também as condições que nós retornamos para a vida espiritual. Na doutrina espírita nós não falamos, nós partimos para a vida espiritual, nós retornamos para casa, porque a verdadeira existência é a vida espiritual. Nós estamos aqui numa simples passagem, uma passagem muito importante, passagem essa que nos leva a muitas experiências no processo reencarnatório, em nossos compromissos reencarnatórios. E quando nós estamos aqui na Terra reencarnados, quando nós estamos no corpo físico, temos algumas características diferentes de quando estamos desencarnados. Mas a doutrina espírita nos diz assim: nada morre, e a morte é uma porta que se abre para a realidade eterna. Vir à terra e da terra sair. Emmanuel costumava dizer, mentor de Chico Xavier, dizia o seguinte: berço e túmulo são simples marcos de uma existência para outra. Então nós não somos, por exemplo, seres encarnados que vivemos experiências espirituais. Nós somos espíritos que estamos vivendo experiência de encarnado. Porque quando estamos aqui, vamos falar primeiramente da nossa vida aqui na Terra, nós estamos limitados pelas impressões da matéria. A matéria nos dá muitas limitações e deve ser assim. Deve ser assim para que nós possamos condensar aquilo que necessitamos para o nosso aprendizado na vida atual. Então, por exemplo, nós estamos limitados em nossa locomoção, em nossa memória, em nossa sensibilidade, a nossa visão. Nós estamos limitados, então, às impressões do corpo físico, dos limites do corpo físico e também da matéria. Aqui estando, nós temos que nos fixar na vida material. Não é errado, nós precisamos nos fixar na vida material, porque a vida material também traz compromissos, não é? Traz responsabilidades que nós temos que viver até para o nosso processo evolutivo, para nós aprendermos a lidar também com esta faceta da existência, que é a existência material. Então, nós seres humanos estamos fixados na matéria quando encarnados, mas temos grande dificuldade ainda em nos fixarmos na existência espiritual, nos atributos do Espírito que todos nós temos. Deveria ser ao contrário, não é? Nós teríamos que ter facilidade para nos fixarmos nas questões espirituais. Jesus falava isso: acumule tesouros no céu, não acumule tesouros na terra. Então, nós deveríamos enriquecer cada vez mais o espírito eterno que somos,
porque todo o restante seria uma consequência natural. Naturalmente nós nos colocaríamos bem onde quer que estejamos, naturalmente cumpriríamos nossa obrigação, assim por diante. Mas como somos espíritos ainda muito imaturos, nós somos muito reativos, nós estamos ainda de braços dados com o imediatismo, não é? Nós queremos as coisas no momento que achamos que tem que ser. E sabemos que na existência, os eventos de nossa existência acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Ou seja, nós, como temos várias existências, as nossas transformações efetivas, reais mesmo do Espírito, não se dá em uma única encarnação. Ela se estende em várias encarnações. Nós estamos hoje preparando as nossas próximas reencarnações. Somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos as páginas da nossa vida. Então, quando estamos aqui na Terra, esta abençoada morada dada pela espiritualidade superior, que é uma grande escola. A Terra é uma escola maravilhosa, não é? Porque ela coloca os alunos na sala que lhes é própria. Então nós reencarnamos no lugar certo, na hora exata que deveremos reencarnar para a nossa evolução. Então poderemos dizer que a reencarnação, ela preenche os vazios existenciais do espírito e faz com que nós sejamos conduzidos para lugares e situações e tempo de acordo com aquilo que o espírito está necessitando. Nós, espíritos eternos que somos. É uma escola educativa que tem os processos educacionais também gradativos, e deve ser assim. Para modificarmos um psiquismo humano é muito complicado, nós estávamos até comentando isso agora há pouco, não é? Às vezes a pessoa permanece com um único hábito equivocado, uma existência inteira, não consegue tirar. Mas aqui na Terra, como é um mundo de efeitos, esses efeitos vêm à tona dentro de leis imutáveis, de uma justiça perfeita, de um amor infinito, como por exemplo a lei de ação e reação. Então, a lei de ação e reação faz com que nós tenhamos aquilo que nos falta na encarnação presente. Então, é uma grande escola educativa. Educa-se o espírito tanto na sociedade, como na própria família, como na questão profissional da existência. Nós somos educados todos os dias, somos levados a aprender. Não existe um dia igual ao outro. Todos os dias é um aprendizado constante. Além de ser uma escola, a Terra é um hospital, onde todos nós estamos internados para que seja sanado as enfermidades do espírito, as enfermidades de ordem moral, que faz com que o homem sofra as injunções do seu próprio pensamento equivocado. Então ela também é um hospital. Reencarnamos às vezes com algumas questões físicas, mentais, que é o expurgo, vamos dizer assim, daquela deficiência espiritual que temos. Então também é um hospital. E aqui para nós que ninguém nos ouça, a Terra também às vezes é um sanatorinho, né? Onde nós estamos aqui também vivenciando espíritos em grandes levas desequilibrados, que fazem guerras, rumores de guerras, desordem, que impõem sistemas imperfeitos na Terra, que são levianos, que são agressivos, que são egoístas, como está na escala espírita, do Livro dos Espíritos, a segunda parte, espíritos imperfeitos. Então nós estamos aqui na Terra com todas essas questões. Temos também as provas e as expiações, provas escolhidas e provas impostas. Todos nós temos. As escolhidas são por conta do nosso discernimento.
Na vida espiritual nós vemos que a causa das angústias, aflições, além da matéria, foram por conta dos nossos próprios desmandos, com esse ou com aquele, ou com alguma situação. Então nós chegamos à conclusão, seguindo orientações da vida espiritual, que nós temos que reparar as nossas falhas, e nos é dada a oportunidade de reparação. Olha que beleza, é dada a oportunidade de reparação. Os Espíritos dizem que você pode pedir o gênero da prova, não a prova específica, não é? Mas o gênero da prova. Existem aqueles Espíritos que não têm o discernimento necessário, então eles têm provas impostas para que eles possam serem testados, aprimorados, que de forma nenhuma é um castigo, é um método de reajuste da vida espiritual, dentro daquela justiça perfeita que citamos. A questão é que nunca temos aquilo que não conseguimos suportar. Tudo que suportamos na terra está na medida certa para a nossa capacidade de assimilação. Se nós, por exemplo, não conseguirmos assimilar ou fraquejamos na tarefa, Deus nos gera recursos para nos fortalecer, como por exemplo a prece, as rogativas, a vida espiritual, a fé, os recursos em nosso entorno, a família, os amigos, o lar, a profissão, assim por diante, para que a pessoa possa passar por suas questões na terra da melhor forma possível. Então vamos dizer assim, junto com a justiça perfeita, o amor infinito do Criador, também existe muita misericórdia para nos dar um pouco além do que nós merecemos e nos impulsionar para a frente. Vejam que interessante isso. E as expiações que nós temos também aqui na caminhada terrena, advindas do passado, que foram os nossos desmandos do passado, nossos passos mal dados, nossos sentimentos não trabalhados, assim por diante. Pessoas que prejudicamos, grupos que prejudicamos, ideias infelizes que lançamos, a pessoa paga, vamos dizer assim, através das expiações. Então temos provas, escolhidas ou não, ou expiações advindas do passado. Então, vamos dizer que nós, seres humanos aqui reencarnados, nós somos seres um pouco desmemoriados, nós estamos um pouco aturdidos e distraídos. Como a pessoa acorda desse sono espiritual? Espiritualizando-se. Quando ele se espiritualiza, ele consegue vencer mais as etapas da Terra. E aí quando chegamos aqui no planeta, quando chegamos aqui reencarnados, nós chegamos com um certo ciclo reencarnatório, certo? Chegamos aqui também com um plano reencarnatório, feito por espíritos que planejam a nossa encarnação, dentro do possível, para que nós consigamos resgatar com um, reparar outra questão, com outro, que estejam todos juntos em uma determinada reencarnação, para que possam então dar continuidade à sua evolução. Quando nós desencarnamos, vamos para faixas evolutivas, e lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós. Quando nós reencarnamos, misturam-se as faixas evolutivas, certo? E nós temos então o que a gente vê na Terra. Espíritos de variados graus evolutivos nos cercam, inclusive em nossa família. Não existe, por exemplo, uma homogeneidade espiritual no planeta. Existe uma mescla evolutiva muito grande. Então, dentro dessa programação reencarnatória, chega uma hora que vence o ciclo reencarnatório. E aí a espiritualidade acha por bem a pessoa e a própria condição de tempo da pessoa reencarnada é a hora de voltar para casa, independente da idade.
Tem pessoas que retornam muito recém-natas, jovens, adultos, idosos, independente da situação também. Existe uma programação para isso, né? A maneira e o tempo que a pessoa irá retornar para a vida espiritual. O Livro dos Espíritos fala uma questão muito importante. Na segunda parte, vida espírita ou dos espíritos, o retorno do espírito à vida espiritual, da alma à vida espiritual. Sabemos que quando a pessoa está reencarnada, ela é alma. Quando ela retorna para a vida espiritual, volta a ser espírito. Interessante. Aí chega o final desse ciclo, vence o prazo de validade, não é? Não adianta procurar a data que a gente não conhece, a gente não consegue, não é? Mas vence o prazo de validade. Existe também aquelas moratórias. Tem pessoas que ganham um pouco mais de anos. Pode ser horas, pode ser dias, meses, anos, depende. As moratórias são estudadas pela vida espiritual porque eles aproveitam o máximo possível da encarnação do indivíduo na Terra. Por exemplo, existem aquelas moratórias que são moratórias de provas. Vocês já viram aqueles casos que a pessoa adoeceu, depois ficou numa situação difícil, acamada, dependendo de todos, dependendo de um, dependendo de outro, em situações de grande limitação física? É um aprendizado muito grande para o espírito esse, muito grande. É uma espécie de moratória, onde a pessoa recebe um aprendizado no final da existência, que talvez aprenda naqueles momentos o que não aprendeu a vida inteira. Então eu já vi casos, por exemplo, em que a pessoa desprezava muito a família, muita família mesmo, todos os que cercavam. Aconteceu um caso parecido, ficou adoecido, ficou acamado, não consegue se locomover, e aquela família que desprezava agora cuida dele. Então veja como é a didática divina, não é? Como é a didática divina. Existem aquelas moratórias que são moratórias em que a pessoa está fazendo bom uso da sua encarnação na Terra. Então a espiritualidade acha por bem que a pessoa permaneça um pouco mais. Um exemplo disso é Chico Xavier. Eu final da década de 80, 90, eu trabalhava no centro de São Paulo. E lá tinha bancas de jornais espíritas. E sempre aparecia um jornal espírita dizendo assim: Chico Xavier está muito doente. Ele não deve durar muito, escrevia a matéria, não é? Façamos preces para Chico Xavier. Vejam, desencarnou em 2002, aos 92 anos. Ganhou várias moratórias, porque estava fazendo bom uso da sua encarnação. Então existem esses dois casos, não é? Sabe aquele período em que a pessoa está hospitalizada, em que os médicos falam assim: ele está grave, mas estável. É nesse período que a espiritualidade está fazendo uma análise, se é melhor a pessoa permanecer na Terra, ou se é melhor a pessoa retornar para a vida espiritual. Existem essas nuances na hora do desencarne. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, a pessoa não desencarna porque o espírito sai do corpo. Ela desencarna porque o corpo já não consegue mais sustentar o espírito. Já venceu realmente aquela questão da força vital da pessoa, o fluido vital. O fluido vital é um fluido que dá energia aos órgãos. Então, por exemplo, a pessoa adoece do fígado, um exemplo, ela adoece do fígado. Aí, como chegou o termo da jornada, começa a funcionar tudo errado, começa a funcionar o coração errado, a digestão errada, os rins, a coisa vai se espalhando, os órgãos vão falindo. É o fluido vital que está se esvaindo e o espírito não encontrando como se manifestar.
na vida física, ele é desenlaçado, diz os Espíritos. Quebra-se os laços fluídicos, desenlaçam-se os laços fluídicos gradativamente, que prende o espírito ao corpo. E a pessoa é retirada do corpo físico, sempre com assistência de espíritos que são especializados nessa questão, e são levados para a vida espiritual. A pessoa retorna para a vida espiritual. Geralmente eles trazem um parente para receber a pessoa que o antecedeu na vida espiritual, assim por diante. Mas e os desencarnes violentos? Como é que eles ocorrem? Se é gradativo, como é que pode ser gradativo em um acidente, por exemplo, que é um átimo de segundo? Vejam, a preparação ocorre um pouco antes do fato em si, não é? Vocês já repararam, alguém deve ter passado por essa experiência, que quando a pessoa desencarnou, lembraram-se de algumas questões de comportamento da pessoa que desencarnou. Ela ficou um pouco melancólica, ou ela ficou um pouco eufórica, ela disse coisas que não falava, se reconciliou com alguém que estava com alguma desavença, e quando a pessoa saiu do ambiente, sentiram um pouco o peso disso, se sentiram um pouco preocupados com a pessoa, e aconteceu. É a preparação da vida espiritual também para aqueles parentes que são responsáveis pela pessoa, estão com a pessoa na reencarnação presente. Então veja, o preparativo para o desencarne é muito grande, não é assim, a pessoa não desencarna ao léu, mesmo aqueles desencarnes de espíritos muito difíceis, esses espíritos também são amparados pela vida espiritual, claro que de uma outra forma, porque a consciência deles os leva a permanecerem mais próximos das paixões terrenas, das questões materiais. Então, quanto mais desprendido for o espírito, ele encontrará mais facilidade em desencarnar. Eu já vi, por exemplo, pessoas que desencarnaram, chegaram na vida espiritual lúcidas. Como vi pessoas que desencarnaram e até hoje acham que não estão desencarnados, porque se veem vivas. Vocês já repararam que existe aquela chamada melhora da morte? Quando a pessoa está no hospital, a pessoa melhora, todos ficam felizes, no dia seguinte desencarna. Não é? Por quê? Porque o espírito está se libertando do corpo, os achaques corporais estão ficando na matéria, e o espírito está liberto, ele está ficando leve, e essa leveza, como ainda não está totalmente desprendido, se traduz para o corpo físico um pouco, a pessoa melhora, às vezes as taxas, não é? De oxigenação, de batimento cardíaco, etc., no dia seguinte desencarna. Certa vez eu estava fazendo, para nós vermos como é diferente a visão dos espíritos em relação à nossa. Certa vez eu estava fazendo uma prece para um senhor muito enfermo lá do centro, muito enfermo mesmo, já desencarnado, e apareceu-me uma enfermeira da vida espiritual chamada Nazaré, e eu comentei com ela assim, falei assim: olha, eu gostaria de pedir por esse nosso irmão que está muito mal de saúde, ele está passando muito mal, né? Aí ela disse assim: ele vai melhorar. Aí no dia seguinte desencarnou, melhorou, certo? Então a visão dos espíritos é diferente, é uma libertação o desencarne, mas notem, o desencarne é uma libertação para aquelas pessoas que viveram uma vida liberta na Terra. As pessoas que são apegadas à matéria de uma forma doentia, apegadas a viciações, apegadas a sistemas obsessivos, essas pessoas, quando desencarnam, continuam a mesma pessoa.
a mesma pessoa. E vão viver em faixas vibratórias compatíveis com o seu estado. Ou elas viverão próximas à Terra, aqui mais próximas à Terra, que nós sabemos na doutrina espírita intitulados umbrais, não é? Próximas à Terra. Agora vamos falar um pouquinho do umbral, que é uma condição onde a pessoa desencarnada vive, uma das condições. Não tem nada a ver com a perturbação do recém-desencarnado falado por Allan Kardec. A perturbação, porque ele tem um título ali no capítulo dizendo assim, perturbação do recém-desencarnado. Essa perturbação significa a readaptação à nova realidade. E a pessoa que tem muito voltada às questões materiais também se perturba, mas depois se recupera. A questão do umbral é um pouco mais profunda. O umbral ele não é um local circunscrito. Ele é um ambiente, uma atmosfera espiritual mais próxima da vida material, formado por espíritos que lá estão. Então, formaram mentalmente o ambiente que estão e ficam próximo, então, à crosta terrestre. Quando nós estamos mais libertos, mais evoluídos, nós conseguimos tornar o perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, mais sutil. O perispírito, por si só, não pensa. Ele obedece às matrizes evolutivas do espírito. Quando o espírito vai evoluindo, quando o espírito vai evoluindo, o perispírito assume essa evolução, se tornando mais sutil, ele pode habitar esferas mais sutis. Então, a questão dos umbrais, diz André Luiz, logo no começo da sua obra, Nosso Lar, por exemplo, diz André Luiz que um sentimento muito comum para os espíritos que estão no umbral é o vitimismo. Vitimismo, autopiedade. Todos se acham vítimas. Todos têm uma questão assim de impor o seu sistema de pensamento. Lá tem espíritos pseudo-sábios que usam sua inteligência para poder dominar e manipular. Lá tem espíritos agressivos, egoístas, espíritos chamados batedores, que são aqueles que provocam algazarras, certo? Lá tem espíritos neutros, que não fazem nem bem nem mal, uma espécie de egoísmo, também estão lá. Estão todos os espíritos que ainda estão presos às suas paixões inferiores. Então nós podemos concluir o seguinte, que a maioria dos habitantes da Terra estão nessas faixas mais próximas. A maioria. Agora, na vida espiritual, existe comunidades espirituais. Deve ser assim, porque a evolução continua depois da matéria. E como ela continua, é necessário vida organizada para dar continuidade à evolução. É necessário local para trabalhar, é necessário local para se instruir. Então as colônias espirituais estão espalhadas por todo o planeta Terra, tanto nas regiões inferiores, quanto nas regiões intermediárias, as regiões superiores, em torno do planeta, para servir de habitação para os espíritos desencarnados. Porque, vejam, tem espíritos que se reencarnam rapidamente, mas eu já conheci espíritos, por exemplo, que reencarnaram 1000 anos depois. O que eles ficariam fazendo na vida espiritual 1000 anos? Esperando a próxima encarnação? Sentados esperando? Não. Eles continuaram a sua existência, porque a vida na Terra é uma cópia pálida da vida espiritual. A vida na Terra é uma cópia imperfeita do que existe na vida espiritual. Muitas coisas que nós temos na Terra vieram da vida espiritual. Muitas coisas mesmo.
Eu vou dar um exemplo. Estava citando aqui o Nosso Lar. Quem já leu o livro Nosso Lar vai perceber. Existe lá, por exemplo, aparelhos de comunicação individual com uma tela onde você pode ver uma pessoa à distância. O que é isso que eu estou falando? É o celular, não é? Certo? Todos nós temos hoje em dia o celular. O Nosso Lar foi recebido na década de 40, não existia nem televisão ainda. Certo? Lá existia, por exemplo, aparelhos semelhantes a computadores, imagens em telas planas. Tudo isso nós estamos vendo. Então, essas descobertas vieram da vida espiritual. E olha que Nosso Lar não é uma colônia muito evoluída. É uma colônia intermediária, não é? Uma colônia socorrista. Porque existem colônias muito mais aperfeiçoadas que isso. Para nós entendermos a vida espiritual desta forma, eu vou falar uma questão da ciência, mas eu vou falar de uma forma muito simples para nós compreendermos. Vocês sabem que a Terra, todos os planetas são como se fossem magnetos, não é verdade? É como se fosse um magneto. E no espaço existe o chamado tecido espacial. Tecido espacial. Quando existe um magneto, esse tecido é deformado por conta da gravidade, da força da sua massa, que gera a gravidade. Não é? A gravidade, na verdade, é uma transformação do tecido espacial. Então, quando é a mesma coisa que nós estendermos aqui um lençol e colocarmos uma esfera de metal no centro do lençol, não vai afundar no centro do lençol? E se tirássemos uma bolinha no lençol, a bolinha ia sendo conduzida para o centro da deformidade causada pela esfera, não? Então vamos pensar, o planeta, o magneto, a deformação do fluido cósmico universal, chama-se fluido cósmico universal, os cientistas chamam de tecido espacial. E é o que acontece? Deforma-se o espaço-tempo, aglutina-se a matéria de uma forma diferente. A luz, que é onda, se torna partícula. Aliás, que a partícula se torna onda. Tudo muda em torno da esfera por conta desta curva. E aglutina aqui na Terra, que nós conhecemos, a matéria que conhecemos aqui. Na abertura do raio da curva, existem as esferas espirituais. Mais próximos à Terra, a questão dos umbrais. Com o raio mais aberto, mais distante da Terra, abertura, né? Abertura do raio. As esferas mais sutis. Quando desencarnamos mais evoluídos, vamos habitar as esferas mais sutis. Com outra agregação de partícula, com outra realidade material. Porque na vida espiritual existe matéria. Claro, sobre outro ponto de vista. Um ponto de vista diferente do ponto de vista que nós temos hoje, aqui na Terra. Não é? Então, se nós formos estudar a matéria, do ponto de vista atômico, existe muito espaço vazio. Muito espaço vazio. É como se, por exemplo, se nós pensássemos em um átomo, o átomo, prótons, nêutrons, o núcleo do átomo é como se fosse um feijão, e a eletrosfera em torno do átomo, um estádio de futebol. Olha quanto a proporcionalidade disso, né? Claro, muito pequeno. Então, por isso que explica como os espíritos atravessam a matéria. Através do seu corpo sutil. Nesse espaço que existe na matéria. Nós não vemos o espaço, né? Mas os espíritos conseguem, porque eles estão em outra realidade vibratória. Assim também é o mundo espiritual. Outra realidade vibratória. Então essa questão das colônias espirituais
Sem dúvida nenhuma, é uma revelação que não foi trazida só por André Luiz. Existiu um médium muito importante, Emmanuel de Söderberg, que também escreveu, e vários outros médiuns falaram de colônias espirituais, que estão para abrigar realmente os espíritos desencarnados. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Então veja que interessante, nós estamos caminhando aqui na Terra, vem o momento do desencarne, e aquele medo da morte muito grande. Todas as pessoas têm um medo da morte. Allan Kardec fez um estudo belíssimo a respeito do medo da morte, que está em várias obras, quando ele disse assim, existem alguns motivos. Uma das obras é o céu e o inferno, que tem um capítulo específico sobre isso. Ele disse assim, as pessoas têm medo da morte porque tem aquela questão do céu e do inferno, não é? O inferno é infinito, né? O inferno para sempre, certo? A pessoa ficará condenado eternamente, e tem o paraíso. O paraíso é aquela monotonia, não é? A pessoa fica lá gozando as delícias do paraíso. Não existe nenhum nem outro. Não existe. Aqueles espíritos que estão, como nós falamos, nas regiões dos umbrais, eles não ficarão lá para sempre. Eles estão se recuperando. Eles estão na condição espiritual que se encontram. Mas dentro dos processos evolutivos, eles um dia irão despertar. Infelizmente ainda através da dor, através das aflições causadas por eles mesmos, mas irão despertar. Eu gosto sempre de comentar a respeito do capítulo 3 do livro A Gênese de Allan Kardec, que diz assim, chamado O Bem e o Mal. Diz que Deus deposita o bem ao lado do mal. Quando o homem estiver esgotado de fazer o mal, ele vai naturalmente para o bem. Porque é uma condição de maturidade do espírito. Quando o espírito se amadurece, ele se liberta das suas mazelas. Então concordo comigo que ele não ficará condenado eternamente? Inclusive, a respeito do perdão, Jesus falou sempre a respeito do perdão. Não é? Perdoar 70 vezes 7 vezes. Aliás, uma curiosidade aqui a respeito do perdão. Essa frase 70 vezes 7 vezes era uma condição da língua judaica na época, não é? Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. A pessoa é boa, aí era como se falasse, ela é boníssima. Era para dar uma valorizada na questão. Então eles falavam, não 7, mas 70 vezes 7, quer dizer, mais que 7, muito mais que 7, assim por diante, né? Então Jesus falava sempre do perdão. Por que Deus não perdoaria uma pessoa que está ali condenada eternamente? Não tem sentido. Agora vamos imaginar um paraíso. Existe uma mãe lá no paraíso, sabendo que seu filho está condenado eternamente, será que ela ficaria feliz lá no paraíso? Ela seria egoísta e desabaria do paraíso, certo? Não teria condições disso acontecer. Então a realidade do mundo espiritual está de acordo com os passos que nós damos na terra. Se nós vivemos na terra com o firme propósito em progredir, o firme propósito em nos avançarmos no espírito, os espíritos amigos observam as nossas condutas, observam a nossa real intenção e nos auxiliam para isso. Chegando na vida espiritual, nós recebemos todo o tratamento possível. A pessoa desencarna em um hospital, às vezes na terra, e acorda em outro hospital na vida espiritual. Só que lá ele vai se adentrando na sociedade, ele vai se modificando. A questão do medo da morte também são as escolas do passado que falaram que você tinha que cumprir tantas coisas, senão você ia para o inferno. E como as pessoas da terra sabem que não cumpriram o que deveriam,
quando vai chegando o momento, vão ficando aflitas, não é? E também o desconhecimento da continuidade da vida, sem contar as pessoas materialistas, as pessoas que acham que não, tudo termina no nada, não é? Não tem sentido, porque imaginem só, Deus na sua inteligência suprema, fazer com que a pessoa acumule experiências na jornada terrena inteira, para terminar no mármore frio de uma campa. Não tem sentido. É desdenhar da inteligência do Criador isso acontecer. Agora, é uma questão que foi abordada por Leon Denis, muito bonita, não é? Quando ele faz uma análise no prefácio do livro Depois da Morte, uma abordagem muito profunda de Leon Denis. Esse livro Depois da Morte é muito bonito, se vocês quiserem ler. Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec, e ele escreveu esse livro Depois da Morte, quando ele diz assim, observando as comunidades antigas, os povos da antiguidade, ele disse assim: vi deitadas sob camadas de pedra e de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago com seus brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, necrópolis que dormem o sono de 20 séculos, que outrora foram formigueiros humanos e que hoje são ruínas desertas. Por lá vi desfilar as paixões, ódios, ambições, chefes de impérios, tiranos ou heróis, o homem comum, que agora passavam diante de mim como sombras efêmeras, com aspectos truanescos e desagradáveis. Por lá então vi desfilar as paixões e estive a meditar nas conjunturas que os arrebataram. Vejam que beleza. Ele estava tirando uma conclusão, dizendo assim: aquele ser que ali jaz, logo mais estará desperto caminhando, para provar que a vida triunfara depois da sepultura vazia. É uma observação que todos nós podemos fazer. Nós olhamos uma foto antiga e vemos, hoje em dia tem aquelas fotos que se colorem do século XIX, por exemplo, início do século XIX, e aí vamos imaginar todas essas pessoas desencarnaram, muitas já reencarnaram. É a dinâmica da vida. A dinâmica da vida é a própria vida, é viver, é progredir incessantemente, que se dá através da reencarnação. E quando nós temos algum parente, algum amigo, algum conhecido que esteja na vida espiritual, nós não devemos nos prender às questões que o levaram ao desencarne, porque para desencarnar precisa de um motivo, precisa ocorrer algum evento para se poder desencarnar. Não se apegar, por exemplo, à situação do acidente, da enfermidade, ou à situação do sofrimento da pessoa, ou do acidente, ou até do velório, do enterro. A pessoa é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Então nós temos que nos fixar nos momentos bons que nós tivemos com essa pessoa. Temos que olhar do ponto de vista do amor, transformar a dor em amor. Esses dias um amigo espiritual disse assim: o entendimento a respeito da imortalidade é um excelente cicatrizante para a alma. Então nós vamos utilizar esse cicatrizante, que é o entendimento, proporcionado pela doutrina espírita, e quando tivermos alguma pessoa querida na vida espiritual, sabermos e termos a certeza de que ele está amparado, de que ele está, por exemplo, continuando a sua existência, e fazermos pensamentos leves, pensamento de amor, pensamentos, claro, de saudade. A saudade é normal. Quem ama fica com saudade. Quem ama, por exemplo, nunca acha que fez o suficiente.
sempre achou que deveria ter feito mais pela pessoa. Os que se amam nunca se separam, continuam a sua existência. O Livro dos Espíritos nos diz assim: a imortalidade da alma não rompe os laços familiares, pelo contrário, fortalece-os. Então é muito bonito de se ver isso, e todos nós temos esta dinâmica da existência. Vamos entender que a imortalidade da alma é um atributo maravilhoso do Criador, que nos deu realmente esta oportunidade de progresso. Eu gostaria então de encerrar com uma prece muito bonita, uma prece que nos leva a pensar a respeito do que falamos, da imortalidade da alma e do agradecimento que nós temos que ter. Quando nós estamos aqui na Terra, nós temos que agradecer todos os passos que nós damos. Não perdermos ao tempo com sistemas imperfeitos. Não perdermos. O espírito de Lázaro, no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, diz assim: Deus não aceita esboços imperfeitos. Ele quer que seus filhos sejam perfeitos. Ele quer que seus filhos progridam. Nós não devemos então devemos olhar a vida com mais amplitude, que tudo quanto temos na terra merecemos, mas que nós temos possibilidade de progredir e aprender com esses eventos que ocorrem. Aí a imortalidade fica mais compreensiva, aí o fenômeno da morte já não é mais aquilo que nos trará tantas aflições. Nós encararemos de uma maneira mais sadia essa mudança de casa mais uma vez. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta, e aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, encarnados e desencarnados. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Sê conosco, Senhor, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Muita paz a todos, fiquem com Deus.